Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva, estamos de volta com o Fogo e Fúria nesta série de episódios especiais dedicados aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Continuamos a conversa com antigos correspondentes do Público, mas antes de conhecermos com quem conversamos hoje, antes de mais, Pedro Guerreiro, viva! Viva, Ruben, tudo bem? Como sempre comigo neste podcast, eu sou o Ruben Martins e hoje está connosco a Bárbara Reis. Olá, Bárbara. Olá. A Bárbara foi correspondente do Público entre 1995 e 2000, portanto 5 anos. Bárbara, começar por este período da história dos Estados Unidos. Que memórias é que tens destes dias da América? Bom, quando eu mudei para Nova Iorque, uma das muitas coisas que eu não sabia é que ia passar muitas e muitas horas a ler, a ouvir e a entrevistar racistas profissionais, supremacistas brancos. Quando eu cheguei, a primeira coisa que fiz foi comprar um arquivador metálico daqueles tipo anos 50, não é? Com grandes gavetas onde se põem as pastas, e talvez as primeiras pastas que abri para pôr os recortes dos jornais e os papéis por ordem alfabética e assim uma coisa organizada, abri 3 pastas que no fundo representam a essência da América. Abri uma pasta para Founding Fathers, os pais fundadores. Sim. E toda aquela constante reafirmar das ideias iluministas, as ideias boas da América, do nascimento da América, a razão, a liberdade individual, a igualdade de direitos, a tolerância religiosa, a separação de poderes, a aversão ao poder absoluto. Depois abri outra pasta, a pasta dos heróis. É muito fascinante quando se chega à América, o Pedro Guerreiro sabe isso bem, este enaltecer dos heróis constante, este ideal que faz muito parte da cultura americana de que qualquer pessoa, o mais comum dos cidadãos, pode fazer coisas extraordinárias, e nós na Europa ainda vamos tentando imitar, ainda hoje tentamos imitar isso, mas sem grande convicção, e por isso nunca resulta bem, não é? E depois a pasta dos chalupas. Os chalupas hoje é uma palavra que está na moda, mas na verdade em 95 foi a palavra que me ocorreu para agrupar, para agrupar esta gente toda um pouco estranha, onde estão os racistas, os supremacistas brancos, as seitas religiosas, os fanáticos, todo este mar de gente que são milhões e milhões de americanos que nos dizem coisas sem pestanejar, coisas totalmente ultrajantes, como a terra é plana ou os brancos são mais inteligentes do que os negros, enfim, e portanto juntei-os numa pasta só. No mesmo dossiê, na mesma pasta. Já nessa altura esses chalupas tinham muito tempo de antena, ainda não tínhamos internet como temos hoje e redes sociais então ainda não existiam. Mas já havia tempo de antena para os chalupas. Essa foi uma das coisas que me espantaram, porque bastava olhar para fora de Nova Iorque e eles estavam não só totalmente à vista, como a emergir com uma força, justamente pelo que dizes, por causa da internet, que era muito impressionante. Houve uma altura em que, houve ali uma sequência, portanto eu cheguei em 95, cheguei em janeiro, em abril houve aquele atentado brutal, um atentado à bomba em Oklahoma City, morreram quase 200 pessoas, muitas delas crianças, foi uma coisa terrível. Durante as primeiras horas, talvez 24 horas por primeiro dia, as televisões todas especularam sobre se seria um terrorista do Médio Oriente, se seria alguém de uma seita, se seria alguém de uma minoria étnica, e claro, veio a segunda bomba, de certa maneira, no dia seguinte, que era um rapaz branco, de olhos azuis, antigo soldado. E a seguir, passado uns meses, houve aquele cerco no Montana, os Freemen de Montana, novamente o mesmo perfil. Isto para dizer o quê? Quando depois se iam procurar as histórias e o estilo de vida destas pessoas, fanáticos, racistas a tempo inteiro, digamos, profissionais, eles estavam a usar a internet de uma forma, a internet estava a começar, não é? Todos nós tínhamos uns telefonesitos meio ainda gigantes,
e tínhamos aqueles modems, faziam um barulho, bzzz, não é? Aquela coisa, tudo ainda um bocado primário. Muitas pessoas não tinham sequer e-mails e eles já tinham na altura, lembro-me de procurar agora os dados e vi que as Nações Arianas, que era a maior organização de supremacistas brancos dos Estados Unidos na altura, tinham 200 sites de propaganda nazi, com o Mein Kampf para descarregar, como comprar armas, umas interpretações da Bíblia completamente doidas, não é? Coisas simples como Deus é contra a tolerância, ou seja, nem é reinventar, é mesmo inventar a história, inventar tudo. Mas, portanto, sim, eles rapidamente usaram os instrumentos e as novas tecnologias para seu proveito, para aumentar as fileiras e, de certa maneira, usaram a internet como, e essa era a inspiração deles, como o Hitler tinha usado a rádio. Eles próprios faziam essa comparação. Eles sabiam, eles pensaram sobre isso e, portanto, esse era o plano deles, digamos, é usar a tecnologia para aumentar as fileiras. Bárbara, esse período contrasta um pouco com o otimismo do período anterior, que é o primeiro, que é a chegada de Clinton. Como nos disse o Paulo Moura numa conversa anterior, ainda há aquela ideia do Fukuyama, do fim da história, somos todos felizes, agora a prosperidade daqui para a frente. Como é que os americanos digeriram essa explosão da extrema-direita racista? Ou seja, foi um choque ou já havia indícios de um problema latente? Como é que os americanos digeriram isso? Esse contraste? Eu lembro-me quando fui a Idaho visitar a sede das Nações Arianas, isto em 98, no verão de 98, eles tinham acabado de ter uma manifestação, a primeira manifestação pública na capital do estado. As Nações Arianas estavam no Idaho. O Idaho é bem, do ponto de vista de Nova Iorque, é o fim do mundo, não é? Portanto, é longe e é um estado rural, é o maior produtor e exportador de batatas. Tem 20 e tal, tinha na altura 20 e tal mil quintas, grandes herdades. E foi aí que as Nações Arianas construíram a sua sede nos anos 70. E ali tiveram 20 anos. Sem ninguém os incomodar, sabendo toda a gente que estava ali uma sede de neonazis, porque eles não têm qualquer... nunca tiveram pudor em disfarçar. Ou seja, quando se chega a esta sede, é um forte, parece os desenhos animados dos índios e cowboys, não é? Portanto, é um forte de madeira com uma torre de vigilância, um posto de vigilância com 15 metros de altura, e está lá um homem fardado de azul escuro com uma suástica no ombro, e entramos e é só bandeiras nazis, as bandeiras vermelhas com a suástica, bustos do Hitler, ou seja, não havia ali qualquer nada mitigado, nada disfarçado, e de repente em 98 eles fazem uma manifestação, vêm para a rua, fazem um cortejo, que na altura houve quem dissesse que porquê agora? E uma das explicações é, isto é para agradecer o silêncio de Idaho, o facto de nos terem deixado de estar aqui tanto tempo. Aquilo não lhes correu exatamente como eles pensaram, porque a população veio para a rua e eles foram insultados, veiados. Portanto, houve ali um primeiro, isto tentando responder à tua pergunta, houve ali uma primeira demonstração de que não é bem assim. Nós, se vocês estiverem fechados no vosso forte de madeira e, no fundo, imaginando que são os neonazis meio a brincar, não ameaçadores, é uma coisa. Se vocês vêm cá para fora fazer proselitismo e tentar convencer os outros, nós aí já vamos reagir. A verdade é que o trabalho que foi feito e que estava a ser feito naquela altura e que de certa maneira houve já essa abertura, esse espaço para eles virem cá para fora, mostrava já a força que eles sentiam que tinham. Portanto, eu cheguei em 95, tinha na ressaca das eleições de 94, na qual se tinha afirmado o resultado da famosa revolta dos Angry White Men, não é? Os homens brancos frustrados ou zangados, que tinham dado uma maioria absoluta aos republicanos no Congresso. E esse choque, depois da revolta das mulheres, digamos, como era chamada, do início dos anos 90, veio esta onda, este movimento muito forte dos homens brancos frustrados,
E o movimento que daí resulta começa a organizar-se à volta destas 1000 organizações, porque eu falo das Nações Arianas, mas havia imensos grupos, o White Aryan Resistance, o Instituto para a Revisão da História, o Partido Nacional Socialista do Povo Branco, o Ku Klux Klan, toda esta gente que era tolerada, cuja existência era tolerada porque eram pequenos grupos, lá está, fechados nos seus quartéis, um bocadinho a brincar, já não estavam a brincar. Estavam a trabalhar muito a sério, com muito dinheiro, com os líderes, e por isso eu quis muito ir lá conhecê-los, porque eu acho que é importante saber o que estas pessoas pensam, ao contrário do que ainda hoje há este debate, bem, em Portugal e em todo o lado, sobre devemos ouvir, devemos dar voz. Quer dizer, devemos dar voz, devemos saber o que pensam e devemos saber quais são os planos dos fanáticos lunáticos, porque não são tão lunáticos quanto isso, não é? E foi muito impressionante quando conversei com vários, conversei com o presidente na altura das Nações Arianas, com o líder do Ku Klux Klan, que era o único que não usava, era conhecido por ser o único que não usava o capuz branco e, portanto, assumia a identidade, e é muito impressionante o que eles contaram. Ou seja, os planos que eles tinham passavam por ocupar, como eles diziam, ocupar as universidades. Eles tinham a preocupação muito séria, organizada, planeada, com objetivos, com metas, a X anos, para aumentar o número de licenciados, para pôr esses licenciados a serem professores universitários. Portanto, esta ideia de nós temos de mudar as mentalidades e temos que atrair jovens, temos que aumentar as fileiras, temos que aumentar o número de candidatos dos nossos, portanto, dos nossos, os racistas, os supremacistas brancos, em candidatos a pequenos cargos políticos, temos que os eleger para daqui a 20 anos conseguirmos ter um dos nossos na Casa Branca. Isto é 95. Vês o período atual em que tu tens Stephen Miller na Casa Branca, na periferia da Sala Oval, como uma continuação, uma consequência desse período? Achas que esse é o resultado de um trabalho de campo de décadas desse movimento? Sem dúvida, sem dúvida. Até aqui os Estados Unidos sempre tiveram, aquele clichê que se diz dos Estados Unidos, não é? Têm o melhor e o pior do mundo. Estas duas Américas sempre coexistiram. Nesse sentido não há nada de novo e pontualmente eram eleitos racistas assumidos, pessoas cujas posições são chocantes, ultrajantes. Aqui, este é um trabalho que é um trabalho de semear para colher mais tarde, e se reparares, até no timing eles conseguiram concretizar o que queriam. Eles diziam, vamos ter um dos nossos na Casa Branca daqui a 20 anos, e o Donald Trump foi eleito em 2016. Esta conversa eu estou a ter em 95, 96, 97, ali nesta altura em que eles tinham esses planos. Portanto, eles de facto, aliás, depois aparece o Tea Party, de onde saem muitas destas fileiras. Portanto, estas pessoas foram tendo cada vez mais voz, foram usando de uma forma muito mais inteligente e antes dos outros a internet, foram tendo cada vez mais financiadores e foram fazendo o seu caminho. E aqui estamos. E na altura a administração Clinton soube lidar bem com essas pessoas, ou não havia ainda a noção de que elas podiam ser mais tarde um perigo para a sociedade? Bom, o segundo mandato do Clinton acabou por ser minado pelo impeachment, não é? Portanto, em janeiro de 98, rebenta a história do vestido azul, não é? Com as tais manchas, e a partir daí, e praticamente até, quer dizer, nos 2 anos seguintes, o impeachment dominou toda a atualidade política da América. E, portanto, de certa maneira, implodiu o mandato. A verdade é que nessa altura, justamente em 98, no mesmo mês em que saiu o vestido, eu comprei um livro que agora, por causa desta conversa, fui buscar à prateleira, o Soldiers of God, Soldados de Deus, feito por 2 jornalistas e uma professora, um livro grande, 400 páginas, com anos e anos de trabalho de investigação sobre os supremacistas brancos e os movimentos racistas, e uma espécie de livro autorizado, ou seja, eles abriram-lhes as portas e explicaram de forma aberta, uma espécie de unplugged. É isto que nós pensamos, e se vocês reproduzirem o que nós pensamos, nós dizemos tudo. Bom, que não terão concordado depois com a leitura e a interpretação que é feita pelos autores, mas é um livro, digamos que aberto, uma entrada, como
provavelmente nunca tinha sido feita neste submundo que estava a ser construído. E o livro é muito impressionante, ou seja, estamos em 98, houve estes casos que já contei, não é? O Oklahoma City, o Montana, tinha havido o Waco 1 ano, 2 anos antes, portanto havia este rebentar destes que mostrava no fundo, não de forma massiva, mas mostrava a força que estas ideologias tinham. E na altura fui entrevistar o autor deste livro, um dos autores, e ele disse que não acreditava que alguma vez houvesse uma revolução racial, mas que muitas e muitas pessoas iam morrer por causa dela e por causa das pessoas e dos ideais. E eu fui ver os números ao FBI. O FBI tem uns relatórios já há uns 30 anos, todos os anos tem uns relatórios sobre os crimes de ódio e mostra a evolução. E fui ver em 95, que é quando eu chego a Nova Iorque como correspondente, houve menos de 8.000 crimes de ódio. Mais ou menos o número, num ano, não é? O número mantém-se mais ou menos igual, desce para quase metade nos anos do Obama. E depois o que é que vai acontecer a partir de 16 com o Donald Trump? Nem preciso dizer, não é? Mas em 2024 houve 12.000 crimes de ódio. Ou seja, a retórica política e quem está na Casa Branca não é despiciando em relação... Quer dizer, tem um impacto direto na sociedade e é este abrir da toca aos supremacistas brancos que o Donald Trump claramente fez. Respondendo ainda à tua questão, o Clinton, não sei se não soube ver ou se estava demasiado ocupado. A verdade é que não há também uma solução fácil, nem óbvia, não é? Não há nada que se possa fazer por um decreto-lei, quer dizer, há de facto uma metade da América que é isto, que é racista, que é inculta, que é pobre. Há milhões e milhões de pobres na América, não é? São 60 milhões de pessoas abaixo do limiar de pobreza, ou seja, há um lado da América que explica, de certa maneira, a facilidade com que se atraem pessoas para estes movimentos e, portanto, eles foram ganhando força com a ajuda da internet. Bom, e hoje, então, está fora de controle. Bárbara, fala-nos da outra metade, então, da América, até para tentarmos dizer algo de positivo sobre os Estados Unidos. Ou seja, tu achas que o momento atual é um ciclo que terá depois outro ciclo? Ou seja, isto vai virar? Ou tu vês uma deriva progressiva da América para a direita, para o ultraconservadorismo? Ou achas que isto é apenas um momento que vai ter outro momento de seguida, porventura mais progressista, liberal? O que é que tu achas? Eu tenho um grande amigo, o embaixador Fernando Oliveira Neves, que me diz muitas vezes que nós tivemos a sorte de ter vivido este período do mundo em que os direitos humanos foram centrais, em que o direito internacional conduziu muitas das decisões e da forma de estar dos países, mas que isso foi uma exceção, uma vírgula na história da humanidade e que agora vamos tranquilamente voltar ao nosso estado natural da civilização, que é viver com autoritarismo e ditadura. Bom, eu sou uma mulher otimista e gostava que este meu amigo não tivesse razão, mas os sinais são todos terríveis. Ainda hoje ou ontem, os Estados Unidos lançaram uma call, como eles dizem, não é? Para financiar, não sei se vocês viram, para financiar ONGs europeias que queiram fazer programas para a defesa da liberdade de expressão na Europa e para a afirmação dos valores do Ocidente e toda uma série de ideias. Quer dizer, está-se mesmo a ver qual é o objetivo. Estamos a falar de imenso dinheiro, ou seja, os apoios isto é o State Department, portanto é um fundo do Estado, do governo americano, e as bolsas vão de 1 a 3 milhões de dólares. Portanto, uma ONG que se queira candidatar para fazer este trabalho, que no fundo que aliás eu estive a ler hoje de manhã o programa e especifica que desde que esteja alinhado com a nossa filosofia de soberania ocidental, enfim, ou seja, isto é daqueles, é onde os americanos sabem, isto é onde dói mais, não é? Porque isto é ir diretamente, é o Estado, são os Estados, é o governo norte-americano a financiar propaganda como dizer, estes valores, os valores do autoritarismo. E, portanto, todos os sinais que nós vemos vão num sentido
terrível e muito assustador. Nós somos jornalistas e vemos todos os dias o que a Casa Branca está a fazer em relação ao jornalismo. Hoje em dia é a Casa Branca que escolhe os jornalistas que podem entrar na Sala Oval. Temos jornalistas proibidos de entrar, jornalistas como a Associated Press proibidos de entrar. Temos o Donald Trump a processar o New York Times, o Financial Times, a BBC, a ABC, a CBS, a pedir indemnizações de 16 mil milhões de dólares, ou seja, quantidades completamente absurdas, e a conseguir acordos de muitos milhões de dólares só para não ir a julgamento. Há um avanço naquilo que é, digamos que a definição básica da democracia, que tem 4 ou 5 critérios, e um deles é o respeito pela liberdade de imprensa, e há um ataque claro a isso. Portanto, todos os sinais são de facto assustadores. Pegaste na questão do jornalismo, e fazer jornalismo nos anos 90 é totalmente diferente da realidade do jornalismo hoje. Como é que era ser correspondente nessa altura? Bom, fascinante do ponto de vista da eficácia e do respeito. É exatamente o contrário do que eu acabei de escrever. O respeito pelo trabalho dos jornalistas. Portanto, o lado da eficácia é o callback. As pessoas devolvem as chamadas. Não só respondem, como devolvem as chamadas. Aliás, não só devolvem as chamadas, como depois devolvem com conteúdo. Uma vez, um correspondente europeu que trabalha nos Estados Unidos tem que acordar, por definição, muito cedo. Porque se acordar às 8 da manhã já é meio-dia na Europa, não é? Portanto, eu acordava muito cedo, lia os jornais e escolhia os principais temas do dia, são 3 ou 4, então vou escrever sobre o qual, e disparava logo uma série de perguntas. Portanto, telefonava para aqui, para ali, e deixava mensagens, não é? E os americanos queriam saber de uma jornalista portuguesa? Justamente, o meu nome é tal, trabalho para o Público, um major Portuguese newspaper, era assim que eu descrevia sempre, que é tudo verdade, e estou a fazer uma história sobre isto ou aquilo, por favor, gostava de falar com alguém, ou um perito, ou um porta-voz, E disparava 3, 4, 5 perguntas e ia à minha vida e, enfim, passado uma vez, assim, ao fim da manhã, toco ao telefone, eu atendo e a senhora diz: "Hi, this is the CIA." E eu fiz assim uma pausa, estiquei-me. Disse: o que é que eu fiz? Fiz assim uma espécie de flashback, back and forth, para frente e para trás. O que é que a CIA, o que é que poderá... Até que ela disse: "Pois, a senhora deixou uma mensagem hoje de manhã, queria falar connosco." Claro! E era uma coisa, já não sei qual era o tema. Enfim, portanto, há este lado, primeiro, esta surpresa. Quer dizer, nós em Portugal, em 95, se hoje é o que é... Eu ainda a semana passada mandei um e-mail para o Ministério das Finanças, a semana passada, talvez 2 semanas, nem me responderam, nem a indicar, a acusar a recepção, muito menos com conteúdo. Portanto, isto é hoje, não é? 2026. Portanto, em 95, essa foi a primeira surpresa, que é, eles respondem. E isto é verdade para um professor universitário da NYU, como é verdade para a Oprah Winfrey, não é? Ou seja, há este lado, e para os partidos, e para os congressistas. Portanto, há essa imagem que nós temos da abertura dos cidadãos irem falar com os congressistas, é verdade também para os mídia. Portanto, é muito fácil essa relação institucional e há esse respeito, digamos, inato, estrutural na sociedade americana, que é um jornalista faz uma pergunta, nós temos que dar uma resposta. E depois, qual era a pergunta? Agora perdi-me. Como é que era fazer jornalismo nos Estados Unidos nos anos 90? Esse é o lado, digamos, funcional, que é a facilidade, é muito fácil. Era muito fácil na altura ser jornalista nos Estados Unidos. E depois há o lado da imensidão. Talvez a coisa mais difícil, sobretudo no início, que eu sentia era escolher. Então, neste país onde aconteceram estas 50 coisas enquanto eu dormia, o que é que eu vou escrever para os leitores em Portugal? O que é que faz sentido para os leitores em Portugal? Ao mesmo tempo que vamos tendo as nossas ideias que vão para além da atualidade, que é, por exemplo, esta história que contei, não é? De ir a Idaho entrevistar os supremacistas brancos, mas no dia-a-dia a dificuldade é escolher que tipo de história que vamos fazer. E depois Nova Iorque é aquela cidade onde todos os dias há 100 coisas imperdíveis, ou 100 pessoas imperdíveis que vêm fazer alguma coisa. E, portanto, é daqueles trabalhos das 9 da manhã às 9 da manhã, podemos estar sempre a trabalhar e há sempre coisas interessantes a acontecer. Bárbara, falas de Nova Iorque,
Tu estiveste em Nova Iorque ainda por cima, numa fase também bastante interessante da tua vida. Que memórias é que guardas, passado este tempo todo, dos Estados Unidos? Se há assim uma rotina de que tenhas especial saudade, que memórias é que tu guardas desse período teu em Nova Iorque? Rotinas, um ritual, até um sabor, um cheiro, seja o que for, o que é que está na tua memória daquele período, do ponto de vista mais pessoal? A rotina que eu mais rapidamente adotei e que continuei durante muitos e muitos anos em Lisboa é receber o New York Times à porta de casa. É uma coisa espetacular, porque é às 4 da manhã, aliás, se vinha de algum jantar ou alguma festa tardia, já estava lá o jornal, e isto ao fim de semana, e é acordar às 7 da manhã e ir de pijama buscar o jornal à porta e beber o café sem sair à rua. O distribuidor dos jornais digamos que é uma profissão muito particular, porque são, ao contrário dos carteiros, conhecem toda a cidade e conhecem todas as portas e todas as ruas daquela cidade onde vivem 10 ou 12 milhões de pessoas, com a diferença de que entram dentro de casa porque vêm entregar o jornal à noite. Portanto, não podem tocar como aos carteiros. E o que é que os torna particulares? E na rua, nós de vez em quando vê-se, tem uma bola de chaves gigante presa às calças, como se fosse uma ferramenta, assim, uma coisa gigante com milhares de chaves, porque tem as chaves de todos os prédios de Nova Iorque. Bárbara, obrigado por ter estado à conversa connosco neste Fogo e Fúria. Muito obrigado, eu é que agradeço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.